Pega sua Bíblia, suas anotações. E a partir de hoje nós vamos estudar então o livro de Efésios. A carta é escrita por Paulo. E a intenção de Paulo é escrever a uma igreja a qual ele fundou, a igreja da cidade de Éfeso. Paulo, nesse momento onde ele está escrevendo essa carta, ele está preso em Roma. E eu gosto muito da carta de Paulo aos Efésios, porque é uma carta que ele não está escrevendo para exortar ninguém, ele não está escrevendo para corrigir ninguém, pelo contrário, ele está escrevendo essa carta para trazer algumas revelações sobre a identidade da igreja como corpo de Cristo. Então, dentro da carta de Efésios, você não vai encontrar muitas doutrinas sobre conduta de igreja, mas pelo contrário, você vai entender o seu papel individual como igreja, amém? Então, você não vai ver muito sobre o coletivo, você vai ver sobre o individual. É por isso que eu gosto muito dessa carta, porque ela vai trazer o pessoal, impessoal para nós, o que é identidade, o que é propósito. Quem já sabe o seu propósito aí? Você que está em casa, você já descobriu o seu propósito? Falando em propósito, deixa eu abrir um parênteses aqui, senão no final eu esqueço. Semana que vem nós vamos começar o nosso curso ministerial aí, pra gente descobrir o propósito, hein? Então, ó, você que está assistindo a live aí, o pessoal aqui, já tem um pessoal fazendo inscrição aí, nós vamos fazer. Que dia que vai ser? Eu não sei não. Provavelmente vai ser na quarta-feira. Então semana que vem vocês fiquem espertos que a gente começa o nosso estudo. Amém? Se você não descobrir seu propósito, aí eu desisto de você. Vamos lá então? Efésios capítulo 1. Mas você vai descobrir sim, em nome de Jesus. Amém? Efésios capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? É interessante, Paulo ele está fazendo a sua saudação à igreja, e olha só o que ele diz, ó. Paulo escrevendo aos santos e fiéis em... Então ele evangelizar ou para uma igreja que já está salva? Quem é salvo tem certeza? Bate palma. Vocês estão levantando a mão por quê? Quem é salvo tem certeza? Bate palma aí, irmão. Então essa carta é para você, amém? Perceba que falar sobre identidade não é para falar, para evangelizar. Falar sobre identidade é para trazer maturidade. Tem muito crente que ele é salvo, mas ele nunca vai entender a identidade dele. Tem muita gente que é salva e ela nunca vai cumprir o propósito dela. Por quê? Porque salvação e maturidade são duas coisas totalmente diferentes. Salvação é um evento. Quem crer e for batizado será... Mas entender identidade e propósito, ou seja, maturidade, é um processo. E esse processo ele vem pelo conhecimento da palavra. Amém? Por isso que nós vamos estudar o livro todo, para a gente pegar alguns conceitos bem importantes sobre isso. Paulo, ele começa dizendo, então vou escrever para os salvos sobre a nossa identidade em Cristo. Amém? Aí ele diz assim, ó, aos santos e fiéis em Cristo. E ele termina o versículo 3 dizendo... É interessante você pegar esses detalhes, porque essa referência aqui em Cristo, ela é muito importante. Diga comigo, em Cristo. O que significa essa expressão em Cristo? O que você acha? Pastor, é só uma referência. Não, só para você ter uma ideia do quanto isso é importante. A expressão aí, ó, em Cristo, ou nele, ou no Senhor, ou qualquer coisa nesse sentido, aparece 160 vezes nas cartas de Paulo. Será que é alguma coisa importante? Só no livro de Efésios, que nós vamos começar a ler hoje, Paulo faz essa citação 36 vezes. Uma coisa que é muito repetida, é muito importante. Diga comigo, em Cristo. Em Cristo. O que significa estar em Cristo? Essas expressões, estar em Cristo, ou estar nele, ou nele, significam ou fazem menção ao estado da nossa nova
criatura, ou seja, ao resultado da morte de Jesus na cruz por nós. Então, todas as vezes que Paulo dizer que nós estamos em Cristo, ou que nós estamos nele, Paulo está dizendo que a vida de Cristo agora é a nossa. O que ele está dizendo? Nós somos o que somos, não porque somos porque ele é. Amém? Olha que jogada de português massa. Não consigo falar de novo, não. Nós somos o que somos, não porque somos, mas porque ele é. Diga comigo, a minha identidade não se baseia em mim, se baseia em Cristo. O próprio Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criação, as coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram. Então, o que é uma pessoa estar em Cristo? É aquela pessoa que aceitou a Cristo, que se batizou nas águas e nasceu de novo. Então essa pessoa agora, ela é uma nova criatura, ela está em Cristo, ela recebe ou recebeu da identidade de Cristo. Amém? Amém? Então diga assim comigo: se eu nasci de novo, eu estou em Cristo e tenho uma nova identidade. Amém? Nós precisamos entender que entregar a vida a Jesus, ela vai muito mais além do que se tornar um religioso. Infelizmente o evangelho ele se banalizou e se tornou apenas uma religião. Evangelho não é religião, o evangelho é estilo de vida. Não se trata de uma religião, se trata de um estilo de vida. E qual é o estilo de vida? Receber a Cristo implica em receber uma nova natureza, ser uma nova. O que isso quer dizer? Eu era uma pessoa antes de entregar a vida para Jesus. Agora que eu entreguei a vida para Jesus, espiritualmente, eu sou uma nova pessoa. Eu tenho uma nova identidade, apesar da minha vida visível na terra. Amém? Diga comigo, a minha nova identidade está no Espírito. Eu já falei sobre isso, sobre salvação. Você procura para trás aí que você vai achar eu falando sobre salvação. Olha só esse texto, João capítulo 5, versículo 24, vai anotando as referências aí, para você conferir na sua Bíblia. João 5,24, Jesus vai dizer o seguinte: eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ou seja, ele é salvo, jamais será condenado, mas passou da morte. Então o que Jesus está dizendo? Aquele que ouve a minha mensagem, ou seja, aquele que ouve o meu evangelho e crê, ele não será condenado, porque ele está salvo. Quem crer e for batizado será. Por que ele não será condenado? Porque ele passou da morte. Ou seja, o que ele está dizendo? Quando essa pessoa nasceu de novo, ela deixou a condenação de Adão e recebeu a vida eterna de Cristo. Então, para quem está em Cristo, Romanos 8,1 vai dizer que não existe nenhuma condenação. Por quê? Porque agora a nossa identidade é a identidade de Cristo. Você pode dizer amém? O próprio Paulo, esse Paulo entendeu do negócio. Em Gálatas 2,20 ele diz: estou crucificado com Cristo, não obstante, eu vivo. Porém, não eu. Olha a bagunça. Eu vivo, mas não vivo. Por quê? Porque Cristo vive. Aí ele vai explicar o que isso quer dizer. A vida que vivo agora na carne, ou seja, essa vida que eu vivo aqui agora, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que Paulo está dizendo? Independente da vida que eu vivo na carne, no corpo, a minha vida terrena, existe uma realidade espiritual. Eu não sou mais o Paulo, eu sou o que Cristo diz que eu sou. Eu tenho a identidade de Cristo. Amém? Então, você precisa entender isso. Você que batizou, você que nasceu de novo, você não é um crente comum, você não é só mais um evangelho. Você tem uma nova identidade. Vira para alguém que está perto de você e diga assim: ó, você tem uma nova identidade, irmão. Sabe, preste atenção nisso aqui. Você que nunca batizou aí, ó, você está precisando batizar, irmão. Por quê? Porque não há identidade sem novo nascimento. Não há como você receber a vida de Deus sem você nascer para Deus. E o que faz você nascer para Deus não é você acreditar do coração, não. É preciso haver uma decisão. Confesse com a boca, mas tome atitude por meio do batismo. Amém? Então, nós precisamos entender isso. Estar em Cristo significa que rompemos com a nossa herança de Adão. Lembra quando eu ensinei sobre Adão? Adão era uma tipologia que aponta para Cristo.
Através de Adão, toda a humanidade foi condenada. Todos pecaram, vai dizer Romanos 3:23. Todos pecaram em Adão e por isso estamos separados da glória de Deus. Mas agora em Cristo, quando eu nasço de novo, eu rompo com a condenação de Adão, eu abro mão da condenação de Adão e recebo uma nova vida, que a nossa vida agora está baseada na vida e na obra de Cristo Jesus. Amém? Então a vida que você vive, irmão, não significa mais sobre você, não é sobre você. Como diz a canção, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Jesus. Amém? Entendido até aqui? Uma introdução, agora eu vou começar a pregar. Entendido o que é estar em Cristo, Paulo então vai começar a trazer os benefícios dessa identidade. O que é ter uma identidade em Cristo na prática? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Feche os seus olhos aí. Pai, que o Senhor fale conosco essa noite, que sejamos alimentados pela Tua Palavra, que sejamos fortalecidos pela Tua Palavra, Senhor. Pai, que todo bloqueio na nossa mente, que todo obstáculo no mundo espiritual, que toda barreira e distração no mundo físico sejam quebrados agora no nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, Senhor, que vem agora sobre nós espírito de revelação e de sabedoria. Pai, que os Teus filhos entendam sobre a identidade e eles venham exercer e viver essa nova vida, Pai. Em nome de Jesus eu oro, e você que crê diz: dá uma salva de palmas ao Senhor aí. Quase tocou a trombeta, né? Então vamos lá, preste atenção nisso aqui. Eu vou parar no primeiro ponto. Hoje nós vamos ler até o versículo 3 só. Mas Paulo ele começa a dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Então qual é o primeiro benefício, ou qual é a primeira característica da minha nova identidade? Eu sou abundantemente... Vira para alguém que está perto de você e diga: você é plenamente abençoado, irmão. Fala: tem muita bênção aí dentro, irmão. Quem recebe essa palavra aí? Olha só que coisa interessante. Paulo ele prega a salvação para os Efésios. E a primeira carta que Paulo escreve para eles, depois de lhes anunciar a salvação, não é trazendo para eles doutrina, não é trazendo para eles exortação, pelo contrário, a carta de Paulo é para trazer clareza sobre aquilo que eles receberam quando nasceram de novo. Você sabia que tem muita coisa que você recebeu quando você nasceu de novo e que você não está usando, e que você vai morrer e não vai usar por falta de entendimento? É igual, conta-se a história. Não sei se é história, se é verdade ou sei lá. Eu ouvi de alguém e estou compartilhando, e depois você conta para outro, e assim acontece essa fofoca. O que era que eu ia falar? Ah tá, uma senhora, ela vivia na roça, sem estudos. Cresceu na roça, um dia foi para a cidade. E sem estudo, você sabe que hoje o mundo é feito de estudo, né? Pelo menos do diploma. Você não aprende nada, mas você tem um diploma, já é alguma coisa. E ela não sabia ler, não sabia escrever, não sabia de nada. Então ela vai trabalhar de doméstica, vai trabalhar numa casa de uma dona muito rica. E ela constrói a vida dela ali, baseado naquele serviço dela, ao ponto dela se aposentar ali como aquela mulher. E ela trabalhou a vida inteira para essa senhora rica, dona de muitas posses. E ela apenas uma analfabeta, fazendo serviço de empregada. Quando essa senhora morre, a dona da casa, antes dela morrer, ela dá um presente para essa senhora, para essa analfabeta, essa empregada. Ela dá um quadro, diga comigo, um quadro. E ela não sabia ler, né? Pegou o quadro, achou que era alguma coisa, levou para casa, espendurou lá na janela, na parede da casa dela. Essa empregada um dia ela se converte, ela vai para a igreja, e ali ela ela entrega a vida para Jesus, começa a viver com Jesus e tudo mais, e sempre pedindo para Deus mudar a vida dela, que ela precisava crescer, ela não tinha condições, ela era só uma empregada, e toda essa história. Resumindo, um dia o pastor vai lá na casa dela, ela estava muito enferma, o pastor vai lá orar por ela, e o pastor vê esse quadro na parede. O pastor olhou, falou: esse negócio não é quadro, esse negócio é um negócio esquisito. O pastor pegou o quadro, o pastor não entendia muito, pediu para a irmã: posso levar esse quadro? Porque eu estou desconfiado que isso aqui é alguma coisa importante, posso levar? Ela falou: pode levar, pastor, mas traz de volta, que é uma lembrança lá de quando eu trabalhei, de quando eu vim e tudo mais.
O pastor vai e quando o pastor volta, aquele quadro era um atestado que dizia que toda a herança da mulher, agora ela estava transferindo para aquela senhora. E a senhora passou a vida inteira dela pedindo: Deus, muda a minha história. Senhor, eu preciso dar comida aos meus filhos. E a herança estava lá na parede. Por quê? Porque ela não sabia ler. Ela não tinha entendimento. Na sua mão você tem uma Bíblia, irmão. E essa Bíblia é o atestado de Deus para você. É o Novo Testamento. Está aí os seus direitos. E muitas vezes você está morrendo com uma herança na parede. Cuidado, hein, irmão. Vira para o seu irmão e fala assim: irmão, cuidado. Então por isso que nós precisamos entender sobre isso. E a primeira coisa que Paulo ele escreve, ele diz: vocês são abundantemente abençoados. Quem é abençoado aí? Sabem, a bênção para a igreja, ela não é fruto de algo que ela faz. A bênção de Deus para a igreja faz parte, diga comigo, faz parte, está incluso na sua nova identidade. E Paulo diz assim, ó: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda, diga comigo, toda. Você sabe que toda em hebraico e em grego significa a mesma coisa, que é toda. E essa palavra toda sorte, ela significa toda espécie de bênçãos. Então toda espécie de bênçãos foi liberada para a igreja, faz parte da sua identidade. Você é abundantemente abençoado. Pensa numa bênção aí, pensa aí. Deus já liberou ela para você. Pastor, por que eu não recebo? Falta de entendimento. Por isso que você precisa entender isso aqui hoje. Amém? Olha o que Jesus disse em João 14, 13 ao 14. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam em quê? Em meu nome, e eu farei. Preste atenção que isso aqui é importante. Jesus não disse, ó, pede qualquer coisa quando você for orar aí, que Deus vai fazer. Não, ele diz, peçam qualquer coisa em... Essa palavra em meu nome, se faz referência a alguma coisa lá de Efésios? Lembra que eu expliquei ou não? Passei. Isso, irmã. Em Cristo. O que Jesus está ensinando e Paulo está explicando para a gente? Jesus está dizendo assim, ó, peçam qualquer coisa em meu nome. O que é meu nome? Quando a Bíblia diz sobre nome, está falando sobre representação. Jesus está dizendo assim, ó, se você entregar sua vida para mim, se você andar comigo, se você nascer de novo, quando você for pedir qualquer coisa, vai ser como se fosse eu pedindo para o Pai. Peçam em, como se fosse eu. Não tem quando você vai pedir para fulano fazer alguma coisa, você fala que fui eu que pedi. Por quê? Para que quando a pessoa ouça o que a outra está dizendo, ela não confie nela, confie em quem mandou. O que Jesus está dizendo? Não se preocupe, quando você for pedir, fala que fui eu, porque meu Pai me conhece, Ele vai te dar, porque Ele vai dar para mim. Você não crê em nada. Amém ou não amém? Então aprende uma coisa. Diga, eu sou abundantemente abençoado. Só que é interessante a gente entender que no Antigo Testamento a bênção de Deus sempre esteve restrita à obediência da lei. Era preciso obedecer para... Diga comigo, se eu obedeço, eu tenho. Por quê? Porque você sabe que a lei, ela é boa, ela é santa, ela é maravilhosa. O problema é que a gente é que não presta. Então a lei dizia assim, ó, se você fizer isso, você ganha isso. Se você não fizer isso, você ganha isso como castigo. Ou seja, a bênção era resultado das minhas ações, era resultado da minha prática, era resultado do que eu fazia. Então, para ter, era preciso fazer. Mas, diga comigo, mas pela obediência de Cristo, os que receberam de sua identidade, também receberam dos seus méritos. Então a bênção de Deus para a igreja não é baseada na igreja. A bênção de Deus para a igreja é baseada em Cristo. Porque Cristo obedeceu, porque Cristo fez, isso recai sobre a sua vida. Você pode dizer um amém? Isso é muito forte, irmão. Por quê? Porque qual é o maior problema dos crentes? Ele não fica correndo atrás da bênção. Ah, vai ter campanha tal, vamos lá atrás da bênção. Vai vir um pregador tal, vamos lá atrás da bênção. Só que não é essa a verdade bíblica para nós.
A verdade de Cristo para nós é que por causa da obediência dele, nós receberemos aquilo que nós precisamos. Lembra? Qualquer coisa que pedirem em o meu Pai fará. Então você precisa entender isso. Isso é muito importante para você. Você está em Cristo? Você está em Cristo? Diga, se eu estou em Cristo, eu tenho a bênção de Deus. Está escrito aqui, ó, que nos abençoou com todas, diga comigo, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora, de que bênção que ele está falando? Todas as bênçãos. Mas preste atenção nesse texto aqui, que é um texto do Antigo Testamento, onde Deus ele para o povo e vai declarando algumas coisas sobre este povo. O famoso Deuteronômio 28. Essas são as bênçãos, ó. Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, perceba que é tudo por condição. Se você fizer, eu faço. Está entendendo? Se você fizer tudo isso, o Senhor, seu Deus, os colocará por cima de todas as nações da terra. Lembra que eu falei que o propósito de Deus era levantar o povo de Israel para governar todo mundo? Está escrito. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Olha as bênçãos. Suas cidades e seus campos serão abençoados. Seus filhos e suas colheitas serão abençoadas. As crias de seu gado e de seus rebanhos serão abençoadas. Seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. A todo lugar que forem e em tudo que fizerem serão abençoados. O Senhor derrotará seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. O Senhor lhes garantirá a bênção em tudo o que fizerem e encherá seus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que Ele lhes dá. Se obedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos, o Senhor os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Assim, todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si e os temerão. O Senhor lhes dará prosperidade na terra que Ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, e os abençoará com muitos filhos, muitos rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo, o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro no céu e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas. Se derem ouvidos a esses mandamentos que hoje lhes dou, e se cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. É bom ou não é esse negócio? Perceba que ele vai em todas as áreas. Ele vai em casa, no trabalho, ele vai no celeiro, no gado, não sei aonde, o pau quebrando, e tudo é abençoado, mas sempre com uma condição. Se, diga comigo, se. Agora, preste atenção. Você sabe que a lei, ela não são os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos é a espinha dorsal do que Deus entregou a Moisés. São 613 mandamentos. Então perceba, Deus está dizendo assim, ó: se vocês fizerem os 613 mandamentos, eu vou fazer tudo isso que eu estou falando. Você acha que no final da história vai dar ruim? Não vai. Por quê? Duvido alguém me falar aqui 3 dos 10 mandamentos. 3. Fala um. O que mais? Não roubará? Perceba, olha só. Deus diz assim, ó: se vocês fizerem tudo, eu vou fazer tudo, vou abençoar tudo. Ou seja, no final, ninguém vai receber nada. Nem Deus vai receber a obediência e nem o povo vai receber a bênção. Por quê? Porque não se baseava em um mandamento, se baseava em todos os mandamentos. Paulo vai dizer que aquele que errava em um, errava em todos. Então não se tratava de um, se tratava de 613. Eu te pergunto, você daria conta? E como é que a gente quer viver por mérito hoje ainda? Se você quer receber a bênção de Deus, se você quer ser abençoado por Deus pelo aquilo que você faz, tem mais 613 mandamentos para você cumprir. Mas, se você tem uma nova identidade, se você está em Cristo, eu tenho uma boa notícia para você. Você quer ouvir? Quer?
Ah, quer nada. Você quer ouvir, irmão? Todas essas, do capítulo 28, versículo 1 até o 13, são todas as bênçãos de Deus. É dessas bênçãos que Paulo está dizendo. Todas essas bênçãos, Deus disse que alcançariam. Diga comigo, alcançaria. Olha a visão de Deus. Bênção não é o que eu recebo. Bênção, ela vai correr atrás de mim. Diga comigo, a bênção corre. Diferente da gente hoje que está correndo atrás dela. Por que você está correndo atrás da bênção e nunca alcançou? Porque ela sempre vai correr mais rápido que você. Por isso você tem que parar. Porque se você parar, ela te alcança. Mas se você correr atrás dela, você vai ficar correndo em si. Já viu o cachorro correndo atrás do rabo? Ele corre rápido, mas ele nunca alcança. Esse é o crente correndo atrás da bênção. Vai correr, vai cansar, mas nunca vai alcançar. Por quê? Porque a bênção de Deus, ela não é para ser corrida atrás, ela é para te alcançar. Amém? Deus disse: Israel, essas bênçãos vão alcançar vocês se vocês obedecerem. Mas para nós hoje, essas são as bênçãos que nós já recebemos por estarmos ligados em Cristo. Por quê? Porque Paulo vai dizer em Romanos que por causa da obediência de um só homem, todos foram feitos justos. O que é justos? Digno de recompensa, digno da bênção. Então a obediência para eu receber a bênção não se baseia em mim, se baseia em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu tenho todas as bênçãos na minha identidade. Pode dizer um amém? Aleluia. Pesado isso, né? Presta atenção. Lembra que Paulo falou que queria que o povo de Israel ficasse com ciúmes da gente? Pensa se você virar para o povo e falar assim: ó, vocês estão aí, ó, 603, eu não fiz nenhum, estou aqui morrendo para cumprir um, mas Deus já me abençoou. Tá doido, irmão? É a mesma coisa de você pegar seu Facebook, fazer uma live e dizer assim: ó, eu já recebi a segunda parcela do auxílio emergencial. Irmão, seu Facebook no outro dia está bloqueado, porque está todo mundo louco esperando a segunda parcela e você vai receber sozinho? Tá louco, irmão? Agora Deus está dizendo assim, ó: agora para aqueles que estão em Cristo, já chega com todas as bênçãos. Ó, o primeiro passo que você dá, o primeiro passo já te garante todas as bênçãos. Exagerado, não é? É ou não é? Fala a verdade. Por que não deixa pelo menos a gente entrar para abençoar? Não, a primeira coisa que Paulo fala, ó: graças a Deus pelo nosso Salvador, porque Ele também nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Irmão, isso enche o coração ou não enche? É porque você vai ver agora. Vou terminar já. Pega essa heresia agora. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais aonde? Pega essa heresia, irmão. Pega forte isso aqui. Na onde? Olha esse texto, no mesmo livro de Efésios, o mesmo Paulo, para o mesmo povo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas... Aqui aonde? E aqui? Preste atenção nessa heresia aqui, irmão. Aguenta aí. Se você acha que é exagerar demais, se chegar para Cristo, nascer de novo e já ser abençoado, presta atenção nisso aqui. O que é regiões celestiais? Regiões celestiais, Paulo ele está fazendo referência a um lugar espiritual que fica entre o céu de Deus e a terra. Lembra quando Paulo disse assim, ó: eu conheci um homem que não sei, no corpo, no espírito, na alma, sei lá que, onde foi, ele foi ao terceiro. O que Paulo está dizendo? Biblicamente existe uma teoria teológica que existem 3 céus. O primeiro céu é o céu que você vê, o céu das estrelas, das galáxias, esse céu aí. O segundo céu é chamado de regiões celestiais. Quem está lá? O diabo e os seus demônios. O diabo não está no inferno, tá, irmão? Não tem ninguém lá no inferno, o diabo não está lá. O diabo está, diga comigo, regiões celestiais. Nossa luta não é contra carne e sangue, coisa e tal. A nossa luta é contra poderes, satanás e demônios que estão nas regiões. Então, regiões celestiais é onde o diabo está com seus demônios, e de lá ele influencia e governa aqueles que estão debaixo do primeiro céu, ou seja, a terra. E o que é o terceiro céu? O terceiro céu é onde Deus está, é até onde Paulo foi arrebatado. Diga comigo, céu de Deus. Então preste atenção,
nessa teoria. Primeiro céu é o nosso, certo? Segundo céu, regiões celestiais, onde o diabo está. Segundo céu, terceiro céu, o céu de Deus. Amém? Preste atenção nisso aqui. Paulo está dizendo que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em... O que isso quer dizer? Preste atenção. Quando Deus liberava uma bênção, Deus está em qual dos céus? No terceiro. Deus está no terceiro céu. Deus liberou uma bênção. Se a Bíblia diz que a bênção vai nos alcançar, então ela vai descer para a gente, certo? Então a bênção vai sair do terceiro céu, vai passar pelo segundo, para chegar no primeiro e alcançar a gente, certo? Só que, lembra que a bênção, para ela chegar para você, ela tem uma condição? Que é a questão da obediência. Então, se Deus liberou a bênção lá do terceiro céu, e ela tem que passar pelo segundo para chegar no primeiro, quem está no segundo? O diabo. Diga comigo, lei é lei. Então a lei dizia que a bênção só podia chegar na terra se houvesse obediência. Então a bênção está chegando, saiu do terceiro, chegou no segundo. Antes dela chegar no primeiro, o diabo tem autoridade para parar ela. Opa, onde a senhora vai, senhora bênção? Ah, vou ali na casa do Rangel, porque Deus liberou. Opa, que bênção, hein, bênção? Mas peraí, só um pouquinho, deixa eu ver aqui se ele tem o direito de receber. Porque para ter bênção, tem que merecer. Isso que a lei dizia. Então a bênção era parada no segundo céu, nas regiões celestiais. O diabo olhava para a terra e ia ver a sua conduta. Não obedeceu? Bênção. Seguinte, hein? Volta para casa, porque você não pode descer, porque ele não obedeceu. E sem obediência, não tem bênção. Preste atenção. Então a bênção voltava. Só que, preste atenção nesse texto aqui. Deuteronômio 28:15. Mas, se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor, seu Deus, e não cumprirem todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições vão fazer o quê? Cairão sobre vocês e o atingirão. Perceba, a bênção de Deus vem e me alcança, a maldição cai. Por quê? Porque a bênção quem mandou foi Deus. A maldição, opa, desobedeceu, bênção, pode voltar para casa. Demônio, pode descer, cai em cima dele, porque ele não tem direito da bênção, ele tem direito de maldição. Olha que loucura, irmão. Saiu do primeiro a bênção, do primeiro céu, vou descer. Do terceiro, vou descer. Opa, não pode, só pode descer se tiver obediência. Não tem obediência, bênção, volta para casa. Maldição, desce, porque é o meu direito, a lei diz. Agora preste atenção. Quantas bênçãos o povo pediu a Deus e não recebeu, não porque Deus não quis dar, mas porque não tinha autoridade para receber. Consegue entender? Então, se eu quero viver por mérito, eu vou viver nesse sistema. Eu vou pedir a bênção para Deus, Deus vai mandar a bênção, mas para a bênção chegar até mim, o diabo vai analisar os meus méritos. Se eu tiver mérito, a bênção, opa, senhora, a bênção pode descer. Se não, bênção volta para casa, maldição cai sobre ele. Diga mais, graças a Deus por Cristo. Diga mais forte, graças a Deus por Cristo. Por quê? Porque, olha o texto, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas, diga comigo, nas é dentro. Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos dentro das regiões celestiais. Quem está lá na região celestial? O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, ó, que lembra quando Jesus, antes dele subir, depois que ele ressuscitou, ele subiu? Subiu ou subiu? Saiu do primeiro, subiu com as nuvens, chegou aonde? Eita, pega. Chegou no segundo. Antes dele chegar no terceiro, tem uma ordem. A partir de hoje, toda a bênção que passar aqui, não é para lá que você tem que olhar, é para lá. É a minha obediência que vai liberar a bênção passar. E Jesus vai embora. Então agora, todas as vezes que a bênção desce, o diabo não olha para a terra para ver se tem obediência. O diabo olha para a terra para ver se tem aliança. Porque se tem aliança, desobediente ou não, a ordem foi, ele é abençoado. Não preste atenção no exagero de Deus. Ó, você vai olhar, você vai ver falha, você vai ver pecado, você vai ver desobediência. Mas se tiver aliança, pode descer. Ah, isso é bom demais, não?
você entender isso, irmão, você vai parar de dizer: o diabo roubou minha bênção. Como que ele roubou aquilo que Deus já liberou para você? Lembra quando Daniel ele vai orar? A Bíblia vai dizer que Deus mandou a resposta, mas o que aconteceu? Se o diabo impediu, é porque tinha legalidade na vida de Daniel. Ô, seu Daniel, seguinte, ó, não vai poder descer não. Ao ponto de Deus mandar um anjo descer com a espada, porque ele precisava dar a resposta para Daniel. Irmão, tem muita bênção que Deus já liberou para você, mas porque você não entendeu sua identidade em Cristo, o diabo está segurando ela lá. Mas o diabo vai soltar esses trem em nome de Jesus. Amém? Levanta sua mão para o céu aí, levanta sua mão. Diga assim: diabo, eu entendi. A minha bênção não depende de mim. A minha bênção está em Cristo. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor aí? Que você entenda isso. Em nome de Jesus, você que está aí na sua casa, não faça da bênção algo que você está correndo atrás. Não, você não está correndo atrás de nada. Porque antes de você nascer, na sua subida para o trono, Jesus para nas regiões celestiais e diz: o negócio é o seguinte, eu já assinei lá embaixo. O que descer e tiver aliança, você pode deixar. Eu declaro no nome de Jesus que quando você entender isso, a partir de hoje, o diabo não trava e não segura nada do que é seu, porque Cristo já liberou para você em nome de Jesus. Amém? Nós vamos parar por aqui, porque a gente tem muita coisa para ver ainda. Lemos só 3 versículos, hein? Quinta-feira a gente continua. Vamos cantar? Vamos cantar mais uma vez esse louvor que a gente cantou. Sabe, que você entenda isso. Existe uma identidade que foi te dada. E a primeira coisa que essa identidade te garante depois da salvação é a bênção de Deus. Você não está correndo atrás das bênçãos. Deus já liberou a bênção para você. Pastor, e por que elas não se manifestam? Entendimento. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oséias vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. Deus faz, a gente é que não entende. Então que a partir de hoje, com base nesse versículo, depois você vai ler esse versículo de novo, e você vai começar a declarar ele sobre a sua casa. Deus já me abençoou com todas as bênçãos. Quando você olhar para a circunstância, você vai dizer: Deus já me abençoou. Você vai olhar para a sua carteira e você vai dizer: Deus já me abençoou. Você vai olhar para a geladeira e vai dizer: Deus já me abençoou. Você vai olhar para o armário e vai dizer: Deus já me abençoou. Por quê? Porque eu era órfão, eu estava jogado, eu era filho de Adão, eu era condenado ao inferno. Mas hoje eu tenho uma casa, eu tenho um pai, eu tenho uma identidade. E essa identidade garante a bênção de Deus para mim. Amém? Nós vamos cantar mais uma vez essa canção ao Senhor. E se você que está aí, se você puder ficar de pé, se você puder fechar os seus olhos, agora que você entendeu essa verdade, cante isso. O diabo está doido lá na casa dele, está doido, porque se você entender isso, ele não vai poder segurar mais nada que é seu. Ele está endemoniado agora, e ninguém vai expulsar, deixa ele lá. E a bênção de Deus vai chegar para você. Amém? Feche os seus olhos. Vamos cantar isso. Cante com gratidão no seu coração. Cante com alegria. Você é filho, você tem uma nova identidade.